Paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para partilhar consigo a palavra do Senhor. Essa palavra aqui é maravilhosa. Essa palavra aqui é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. O assunto de hoje que eu quero compartilhar consigo está no livro de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Que diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, e esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Verso 8 e último. E digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aleluia, glória a Deus. O assunto da nossa mensagem hoje é a oração que permanece. Glória a Deus. Então Jesus, como costumeiramente fazia, está num desses dias em que ele está a ensinar aos seus discípulos. Jesus era este homem que tirava realidades do mundo físico para tirar lições do mundo espiritual, para aplicar, para ensinar aos seus discípulos, para ensinar ao povo que estava lá lhe ouvindo. E a Bíblia declara que Jesus, ele usa esse paralelo para falar-lhes a respeito da oração. Aleluia. E o tema da nossa mensagem hoje que eu quero partilhar consigo é a oração que permanece. Glória a Deus. Então Jesus, ele vai falar aos seus discípulos a respeito de uma certa mulher. Essa mulher era viúva, e essa viúva estava numa cidade cujo juiz era um homem iníquo. Este termo iníquo quer dizer pecador, quer dizer que era um homem transgressor. Esse homem transgressor não respeitava sequer a Deus. Imagina, ele era transgressor e não respeitava sequer a Deus e nem sequer respeitava os homens. Só que naquela mesma cidade havia essa mulher viúva que tinha uma certa causa, que vinha para ele lhe fazer justiça, e de continuamente veio a este juiz iníquo para que pudesse lhe fazer justiça. Só que primeiro dia veio e não houve resposta, o segundo dia veio e não houve resposta, e no terceiro dia ele veio e não houve resposta. Aleluia. Só que aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela continuou insistentemente, ela continuou indo a este juiz para que lhe fizesse justiça. E aquele juiz, ele observou que esta mulher, ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite aos homens, nem sequer tema a Deus, portanto que esta mulher me importuna, eu vou lhe fazer justiça. Glória a Deus. Então a Bíblia declara que Jesus disse: ouviram o que falou este juiz iníquo? E Deus Pai não responderá àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Certamente sim, certamente Deus o Pai há de responder os seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Glória a Deus, oh aleluia. Então você vai observar que o que trouxe a resposta, o que trouxe a vitória para esta mulher foi porque ela permaneceu, foi porque ela continuou, foi porque ela insistiu. É assim que deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser uma oração permanente, deve ser uma oração que importuna o trono da graça, deve ser uma oração que é feita com convicção, deve ser uma oração que se rende no altar de Deus, deve ser uma oração que não depende da resposta do homem, que não depende da resposta das circunstâncias, deve ser uma oração que não olha para o vento, deve ser uma oração que não olha para o clima, mas é uma oração que traz em si, dentro de si, uma certeza, uma fé inabalável de que
aquele a quem busco é verdadeiramente fiel para me responder, porque ele não é homem para mentir. Continua orando, entre no lugar secreto da oração, importuna o trono da graça, busque a face de Deus, entre no secreto, clame a Deus, busque a face do Senhor, ainda que os homens hoje não te deem resposta, assim como essa mulher viúva foi naquele juiz, foi primeiro dia sem resposta, foi segundo dia sem resposta, e a Bíblia declara que ele foi continuando, ele continuou indo, batendo a porta. É assim que deve ser a nossa oração, deve ser uma oração que não desfalece, deve ser uma oração que clama de dia e de noite, aleluia. E a Bíblia declara que está agora um homem chamado Daniel na Babilônia, e Daniel, ele recebeu uma visão da parte de Deus que não entendeu, e a Bíblia declara que ele foi lá e ele colocou um jejum para buscar entendimento da parte de Deus, para que Deus pudesse lhe dar uma resposta, para que Deus pudesse lhe explicar o que significava exatamente aquela visão que ele havia tido. E a Bíblia declara que Daniel começou a jejuar. Primeiro dia e não veio a resposta, segundo dia não veio a resposta, quarto dia, terceiro não veio a resposta, quinto dia sem resposta. Daniel continuou a jejuar, Daniel continuou a orar, Daniel permaneceu insistentemente, e a Bíblia declara que Deus já havia enviado a resposta, mas a resposta estava sendo bloqueada. Oh, aleluia! Então temos que orar, temos que importunar. A nossa oração deve ser uma oração que importuna, deve ser uma oração, aleluia. E quando Gabriel foi enviado para trazer a resposta ao homem de Deus, Daniel, a Bíblia declara que ele foi bloqueado pelos príncipes da Pérsia. Existem muitos príncipes da Pérsia que estão bloqueando a nossa resposta. Sim, mas nós, se não desfalecermos, os príncipes da Pérsia serão rompidos pelo poder da nossa oração, que vai permanecer e vai surtir efeito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela causa impacto. A oração de um justo, ela abre porta. A oração de um justo, ela fecha a porta. A oração de um justo, ela abre caminho. Oh, aleluia! Glória a Deus! A oração de um justo abre portas, abre caminhos, rompe muralhas, quebra barreiras. Sim, a oração de um justo causa grandes impactos no mundo espiritual. E Daniel, ele aguardou a sua resposta em jejum e oração. Aleluia! Até ao 21º dia em que a resposta desceu. Só assim Daniel parou de jejuar, naquele propósito em que ele estava a buscar a resposta. Glória a Deus! Seja um Daniel de Deus nessa geração. Sim, Daniel são homens e mulheres que não vão desistir do seu propósito. São homens e mulheres que vão insistir no lugar secreto da oração. São homens e mulheres que vão jejuar. São homens e mulheres que vão pagar o preço por sua geração. São homens e mulheres que não vão se conformar com as circunstâncias do tempo, mas são homens que vão romper tempos, que vão romper barreiras. E a Bíblia declara que Daniel insistiu, e Miguel veio, ajudou o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel veio e disse: Daniel, homem muito amado por Deus, desde o primeiro dia em que você colocaste o teu coração a buscar a face de Deus, eu fui enviado por Deus para trazer-te essa resposta. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então insista na oração, entra no lugar secreto, guerreia, peleja por tua família, peleja por tua geração, peleja por tua nação, peleje por Angola, lute, clame, jejue, convoque um jejum santo. A Bíblia declara no livro de Esdras que Esdras, saindo da Babilônia para a terra prometida, ele conclamou um jejum santo. Ele lá perto do rio Ava, ele reuniu o povo e eles começaram a jejuar, e eles começaram a orar, porque sabiam que no caminho havia perigos, no caminho havia assaltos, no caminho haviam lá bandos que assaltavam pessoas e recebiam seus despojos. Mas a Bíblia declara que eu tive vergonha de pedir proteção ao rei, eu tive vergonha de pedir proteção, de que ne manderekia ranusi que ne ande lebra sui que ne lacromanto rianan
sempre que lebandu que tergia, licre na brasui de canda, labra sure becanda labanaia, racalabando rec que neanto remina canta, labra sui que nebanaia, aleluia. Esse homem de Deus chamado Esdras, ele teve vergonha de pedir ajuda ao rei, de pedir escolta do rei para lhes acompanhar, porque ele havia dito: a boa mão do Senhor é para todos aqueles que buscam para o bem. Glória a Deus. A mão de Deus está sobre você, a boa mão de Deus está sobre a tua família, a mão de Deus está sobre a tua casa. Oh glória, eu declaro a resposta de Deus sobre a tua oração agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A mão do Senhor é sobre a tua casa. Não peça proteção na terra, peça proteção no céu. E proteção que vem no céu não vem dos homens, vem na oração, vem na intimidade, vem em permanecermos no lugar secreto da oração, vem em nos deleitarmos na presença de Deus e constantemente orando, não nos cansando pelas respostas dos homens. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, não responderá aos seus filhos, aqueles que clamam Ele de dia e de noite, assim como Jesus declarou para os discípulos. Eu quero te dizer, certamente vai responder, certamente o Senhor vai trazer resposta para esta geração, certamente os céus vão se abrir, certamente a resposta pela 7ª vez virá. A Bíblia declara que Elias subiu no monte para rogar para que a chuva descesse. Ele orou a primeira vez e nada aconteceu, orou a segunda vez e nada aconteceu, orou a terceira vez e nada aconteceu, orou a quarta vez e nada aconteceu, orou a quinta vez e nada aconteceu. Eu acredito que o moço do profeta Elias, ele estava cansado, dizendo: mestre, desiste, esse dia não adianta, desiste, melhor parar. Mas Elias continuou, Elias permaneceu na oração. Ele disse: eu não quero saber do clima como é que está. Eu acredito que o sol estava quente, mas quando ele dobrou o joelho, ele mudou o clima daquele país. Oh glória, a oração, oh naraste cantia, Onterrea nui kenergia, li creanto romina canto requianabrias, li creanto rianaste canta labrandaia. A oração muda estações, a oração muda leis, a oração muda as circunstâncias. Se a tua circunstância está caótica, vai orar. Aleluia, vai orar, porque a tua circunstância vai mudar. Aleluia, glória a Deus. É a oração que mudou o clima do clima de Israel. É a oração que mudou o clima que estava de tão quente para as nuvens negras. Oh glória. E pela 7ª vez o moço do profeta Elias veio e disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de homem. E a Bíblia declara que ele disse: este é o sinal de que uma abundante chuva de Deus vai cair sobre a nação de Israel. Quando você ora, você vai começar a ver pequenos sinais, e nestes pequenos sinais muitos vão dizer: é melhor você parar, isso não vai resultar em nada. Alguns vão tentar desanimar você. É só algo pequeno. Sim, a Bíblia diz que ninguém despreza o começo das pequenas coisas, ninguém despreza oh aleluia. Essas mãos começaram isso, essas mãos vão poder terminar. Foi essa palavra que Deus falou para Zorobabel através do profeta Zacarias. Ninguém despreza os pequenos começos, ninguém despreza a tua vida cristã, ninguém despreze porque você é pequeno na sociedade, porque você não tem socorro na terra. Não, você tem Deus, você tem um Deus dos exércitos que está contigo. E a Bíblia declara, quando o profeta Eliseu disse para o seu moço: maior o que está conosco do que aquele que está com eles. Oh aleluia, sim, glória a Deus. E ainda a Bíblia vai dizer no livro de Romanos capítulo 12, versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ainda a Bíblia vai falar no capítulo 4 do versículo 16 de Hebreus, glória a Deus: acheguemo-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, glória a Deus, a fim de recebermos o que? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 ao versículo 17: regozijai-vos sempre, aleluia, orai sem cessar.
Orai sem cessar. Olha que a Bíblia está a dizer. Ainda a Bíblia vai falar mais. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam me acharão. Eu quero te dizer, busca Deus, entre no secreto, porque você vai achar esse Deus que se revela para aqueles que o buscam. E bem diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que você não conhece. Existem planos de Deus, existem direções de Deus, existem coisas que Deus quer te dar, mas Ele quer te dar através do lugar secreto da oração. Então permaneça no secreto, ore, não desanime, porque a oração que permanece é uma oração insistente, é uma oração contínua, é uma oração que é feita não de pisca-pisca, mas é uma oração que é feita de uma luz assim focante, contínua, permanente. Essa oração que causa impacto é uma oração, oh glória, a oração incessante, a oração incessante, a oração que permanece é uma oração acompanhada com jejum, é uma oração acompanhada com quê? É uma oração acompanhada com santidade, com renúncias. Glória a Deus, aleluia. Então só assim nós venceremos e a resposta de Deus virá sobre nós, porque nós fizemos o quê? Porque nós permanecemos. Assim como Jesus falou no livro do Apocalipse, aquele que ser fiel até o fim, esse vai vencer. Então seja fiel e a resposta de Deus vai descer exatamente na tua vida. Glória a Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Shalom Adonai. Aleluia.